E começando a revisão do capítulo 59 de Boruto. Pois bem, o capítulo tem início com um sonho do Kawaki relembrando o momento entre ele e o Kodo quando eles ainda eram crianças, onde o Kodo tenta esganá-lo, mostrando toda a sua inveja, ódio e descontentamento com o fato dele ter se tornado o receptáculo, até dizendo que o mataria ali mesmo se ele não fosse o receptáculo, confirmando de uma vez por todas que de fato eles têm idades próximas, apesar do Kodo atualmente parecer mais alto. Lembrando que idade ou aparência nunca foram parâmetros para definir idade nesta franquia. Mesmo em Naruto existiam personagens que eram muito mais novos do que aparentavam. Por exemplo, o Quarteto do Som, todos ali tinham por volta de 14 anos, a mesma idade do time Gai no final do clássico. Mas, em seguida, o Kawaki acorda no consultório do Amado e conta o que aconteceu, dizendo que o Kodo estava choramingando e ressentido como sempre, mesmo que ele não seja mais o receptáculo, mas o Amado corrige, afirmando que o Kawaki ainda é o receptáculo do Ishiki. Basicamente, mesmo que a alma do Ishiki tenha sido apagada, acabando com qualquer chance dele ser possuído, não muda o fato de que ele ainda é o receptáculo e o seu corpo continua se transformando em Otsutsuki. Porém, mesmo com o Amado dizendo que essa era a sua realidade, que ele precisava aceitá-la, o Kawaki fica enfurecido e tenta calá-lo à força. Mas para completar, o Amado ainda joga na cara dele como seu plano de implantar o karma do Boruto no Kodo era falho em vários aspectos. Não havia garantias de que eles conseguiriam implantar um karma no corpo de quem já tem um karma, por mais que fosse imperfeito, e mesmo que conseguissem, o Boruto não ressuscitaria até que o karma fosse completamente extraído, e o Kodo não iria ficar esperando, ele atacaria primeiro e tentaria matar todos, começando pelo Naruto. E a partir daí o Amado começa a fazer sua primeira jogada em manipular o Kawaki, tentando convencê-lo de que se ele quer proteger o Naruto, ele precisa de mais poder para conseguir lidar com o Kodo. Inclusive, eles até tocam na questão do Naruto ser capaz de derrotar o Kodo em seu estado atual, onde o Amado, apesar de não saber quanto poder ele ainda tem sem o chakra da Kyuubi, suspeita que não tenha chances contra o Kodo no mano a mano, confirmando que aquilo que o Kodo diz no capítulo 57 não foi puro exagero, parte do flerte dele com a Eida. Ele de fato é capaz de derrotar o Naruto em seu estado atual. E por fim, sabendo que o Kawaki deseja poder desde que perdeu o karma, o Amado sugere que ele tome esse poder para si na forma de um novo karma que seria puramente uma arma. Em resumo, o Amado quer implantar um karma no Kawaki novamente e oferece sua ajuda. Mas o Kawaki obviamente se recusa, até dizendo que o Amado devia saber melhor do que ninguém o quanto ele odeia o karma. Mas, ao mesmo tempo, o Amado também afirma saber o quanto o Kawaki era sensato e usará todos os meios necessários para alcançar os seus objetivos assim como ele, deixando a escolha nas mãos do Kawaki, que sai dali pensativo. Prosseguindo, o foco muda para o Kodo e a Eida, onde a Eida aparentemente está assistindo tudo o que está acontecendo com o Kawaki e sente pena de ver o angustiado com sua própria impotência, até mesmo chegando ao ponto de pedir ao Kodo para deixar o Naruto fora de sua vingança. Mas o Kodo se recusa, mais uma vez deixando claro que o Naruto é o seu principal alvo e todos os envolvidos na morte do Ishiki devem ser punidos, com Kawaki sendo a única exceção em respeito aos objetivos da Eida. Um detalhe que já diz muito sobre os limites do fascínio da Eida. Como eu suspeitava, ela não transforma os afetados em escravos que obedecem suas ordens cegamente. O Kodo continua com seu livre-arbítrio, mantendo seus planos e pode muito bem desobedecê-la, só é incapaz de matá-la. Em uma batalha real ou uma invasão a Konoha, não seria de muita ajuda, pois em teoria não impediria a Eida de ser capturada. Mas de qualquer forma, a Eida não se importa muito com isso desde que o Kawaki não descubra o seu envolvimento, afinal ela não quer que ele a odeie, respondendo mais um questionamento que muitos fizeram no capítulo 57. Como a Eida faria o Kawaki se apaixonar por ela e não odiá-la, já que ela está envolvida com um plano de vingança do Kodo que pode levar à morte do Naruto e à captura do Boruto? Simples, basta ele não ficar sabendo. Se bem que sabemos que o tiro vai sair pela culatra no final das contas. Seguindo com o diálogo, o Bug, de saco cheio de lidar com um bando de psicopatas, tenta fazê-los irem embora dali o mais rápido possível, porém a Eida não parece estar com pressa.
Os guardas restantes não são um problema e ela também esclarece que não precisa agir imediatamente, pois tanto Naruto quanto Kawaki estão sendo vigiados o tempo todo, além das 5 grandes vilas estarem caçando o Kodo. Portanto, eles agiriam em seu próprio tempo, esperando uma oportunidade aparecer. Detalhe que a Eida finalmente revela que os seus olhos de fato se chamam Senrigan, ao dizer que a clarividência de seus olhos perceberiam essa oportunidade, o que diminui muito as chances desses olhos serem frutos de ferramenta ninja científica. Mas esse é um assunto para o final do vídeo. Prosseguindo, Kodo lamenta não poder simplesmente desativar os limitadores, apesar de assumir que pode derrotar tanto Naruto quanto Sasuke individualmente se lutar com eles um de cada vez, reforçando as suspeitas do Amado, mas ao mesmo tempo mostrando o quão difícil é essa tarefa e por que ele está com tanto receio de invadir Konoha, pois ele não é capaz de enfrentá-los juntos. Tanto Naruto quanto Sasuke estão em Konoha e rodeados de ninjas de alto nível, ou seja, dificilmente ele vai conseguir enfrentar um deles sozinho sem que o outro acabe se envolvendo ou recebendo a ajuda de outros ninjas. E para completar, indo contra as expectativas do Kodo, que pensava que a Eida também seria uma lutadora formidável, ela diz que ele não deve contar com sua habilidade em combate, revelando que só sabe usar taijutsu básico, e também não é muito chegada a dor e praticar atos bárbaros. Porém, era justamente por isso que eles estão tão bem alinhados. Enquanto ela seria os seus olhos e ouvidos, o Kodo seria o seu cavaleiro protetor. Confirmando as suspeitas que eu já tinha sobre a personagem, ela não é uma combatente, ou pelo menos não é focada nisso, e muito menos é uma ciborgue mais forte do que o Jigen, pelo menos quando se trata de poder bruto. O perigo dela, e provavelmente a razão pela qual ela foi descartada, é a sua habilidade de clarividência, uma habilidade extremamente difícil de lidar, e algo me diz que a maioria dos outros ciborgues também devem seguir uma lógica parecida. A princípio, Kodo parece estar bem com isso, porém ele questiona o que aconteceria se ela se encontrasse sozinha com Kawaki e ele tentasse matá-la, afinal, o fato dela não ser capaz de seduzir o Boruto e o Kawaki também pode ser usado contra ela e indiretamente contra o Kodo. Sendo assim, a Eida decide apresentar o seu outro cavaleiro. Mas antes o foco muda novamente para Konoha, onde o Kawaki está caminhando pelas ruas com as palavras do Amado ecoando em sua mente, ao ponto de fazê-lo gritar em voz alta para que ele se calasse, o que chama a atenção de todos em volta, inclusive do Shikadai que estava passando por ali. Enquanto eles caminham, ignorando os olhares curiosos e de reprovação, o Shikadai fala sobre a situação atual do Kawaki, revelando que sua identidade vem sendo mantida em segredo. Os civis não deveriam saber de nada. Porém, desde o ataque do Ishiki, rumores, tanto verdadeiros quanto falsos, foram espalhados sobre ele. Por isso, o Shikadai tenta levantar sua moral, dizendo que ele não deveria se preocupar com o que as outras pessoas dizem, pois Konoha era o seu lar, não importa o que qualquer um diga. E esse trecho em particular é muito importante, pois significa que o Kawaki acabou de entrar numa situação muito parecida com a que o Naruto já esteve um dia, tendo que suportar os olhares de reprovação da população, o que pode representar mais um passo em sua eventual queda. Enquanto isso, a Sumire confronta o Amado sobre o que ele acabou de dizer e quais seriam suas intenções. Após uma rápida discussão, onde inclusive o Amado mostra saber que a Sumire queria ser sua assistente para espioná-lo, ele abre o jogo e dá uma explicação bem didática e cheia de analogias sobre o que disse ao Kawaki. Em resumo, ele planeja reconstruir o Karma para que o Kawaki tenha acesso ao poder dormente do Ishiki, e uma vez que o Ishiki não existe mais, não há nenhuma desvantagem em ter o Karma novamente, especialmente considerando a ameaça atual. Enfim, à primeira vista parece que o Amado só está sendo pragmático e priorizando a derrota da Cara. Porém, a Sumire questiona se não há outras razões para ele querer restaurar o Karma do Kawaki. Mas antes do Amado dar a sua resposta, o foco muda novamente para o Kodo e a Eida, que estão prestes a libertar outro ciborgue que o Boro escondeu, que segundo a Eida é o único além de um Otsutsuki que pode matá-la. Porém, quando a cápsula se abre, não há ninguém, e de repente um menino aparentando ter a idade da Himawari, com olhos similares aos da Eida, mas com a forma que remete à fase da lua quarto minguante, chamado Daemon, que por curiosidade é um nome que remete à programação assim como o da Eida e de outros personagens da Cara,
aparece nas costas do Kodo perguntando se ele seria o novo namorado de sua irmã, mostrando ser brincalhão e ter uma personalidade extrovertida, deixando até mesmo o Kodo surpreso, pois nem ele conseguiu ver quando o garoto chegou ali. E quando o Kodo está preparado para atacá-lo, a Edo o adverte a não fazer isso, e logo descobrimos a razão disso com a chegada dos guardas, que ao atacá-los são atingidos por seus próprios ataques, como se estivessem sendo refletidos. Além disso, Daemon também mostra ter uma incrível velocidade ao sair das costas do Kodo e reaparecer bem na frente de um dos guardas que estava fugindo. Ao fim do massacre, a Edo explica como a habilidade dele funciona. Basicamente, quanto mais forte for a intenção de matar, mais forte será a reação. O Daemon imagina a cena de um massacre que terá o resultado refletido no seu adversário. Em resumo, uma habilidade que, assim como Izanagi, é capaz de manipular a realidade, deixando o Kodo ainda mais surpreso. Assim, Aida termina de apresentar o seu outro cavaleiro, seu irmão de sangue Daemon. E chegando ao final do capítulo, o foco volta a Sumire e o Amado, onde a Sumire finalmente revela o que todos já suspeitavam. Desde a volta da luta contra o Ishiki, ela vem percebendo alguma coisa estranha em relação ao Amado. Ele parecia profundamente aliviado com o fato do Kawaki estar bem e ao mesmo tempo parecia motivado por alguma razão, mais do que uma mera preocupação pelo seu bem-estar, referenciando os eventos do capítulo 55, e também esclarece que quis ser a assistente dele por vontade própria, por estar preocupada com o Kawaki e o Boruto. Mas, obviamente, o Amado não engole essa desculpa e questiona suas atitudes como uma espiã, pois ela só podia ser ou muito inteligente ou muito estúpida em confrontá-lo dessa forma. Se ela tivesse ficado em silêncio, teria chegado mais longe, quase dizendo com todas as letras que de fato ele tem outro objetivo. E por fim, a Sumire pergunta mais uma vez se ele estaria tramando algo, e o Amado simplesmente chega à conclusão que ela é só uma idiota. Agora, terminando o vídeo, confesso que esse capítulo foi uma feliz surpresa. Quando tudo parecia estar caminhando para o último capítulo pré-time skip, voltamos ao ritmo dos capítulos 56 e 57, com a introdução de um novo personagem e suas habilidades, foco em vários núcleos de personagens paralelamente e respostas para muitas questões que surgiram nos últimos capítulos. Apesar de não se destacar tanto em detalhes mais técnicos, foi um capítulo mais feio esteticamente falando se comparado ao anterior. Senti uma clara regressão nos traços em determinados quadrinhos e principalmente no traço do Daemon. O massacre dos guardas podia ter sido mais impactante, um dos guardas teve a cabeça cortada e nem saiu sangue. O que eu não entendi, pois no capítulo 56 não tiveram nenhum problema em mostrar sangue quando Kodo massacrou os guardas. Mas esse não será um ponto em que eu vou me aprofundar durante meus comentários finais. De qualquer forma, foi um capítulo muito melhor do que eu poderia imaginar e bem mais importante do que parece. Se o capítulo anterior sugere quais seriam as razões que levariam Kawaki a conseguir mais poder e recuperar o karma, esse reforça ainda mais essa ideia com a confirmação de que o Kawaki, assim como o Amado, é alguém que usará todos os meios necessários para alcançar os seus objetivos, com o acréscimo do Kawaki estar começando a receber um certo preconceito dos civis da vila, que, como eu falei no resumo, pode dar mais uma razão para ele se voltar contra a vila. E talvez esclareça uma das maiores perguntas feitas nos últimos capítulos desde a derrota do Ishiki: como o Kawaki recuperaria o karma. E pelo jeito, meus comentários no capítulo passado estavam indo pelo caminho certo. Parece que o Amado de fato será o responsável por isso e tem a intenção de criar alguém com os poderes do Ishiki sem as desvantagens que isso traz, sem o risco de ressuscitá-lo. Apesar de, particularmente, eu achar meio caído a ideia dele ser capaz de reconstruir um karma e pronto. Sei lá, me parece muito fácil e conveniente. Talvez transferir um karma já existente seria mais aceitável, mas dou o benefício da dúvida, já que não é difícil imaginar que o Amado tenha os dados do Ishiki pelo tempo que passou próximo ao Jigen e ele também tem acesso ao karma do Boruto. Agora basta saber quais seriam suas outras razões para querer tanto que o Kawaki tenha um karma. No momento só consigo pensar em duas possibilidades: manipular o Kawaki para que ele se torne uma arma a seu favor, ou ele ainda precisa dos poderes do Ishiki para realizar o seu misterioso desejo que o Jigen prometeu realizar no capítulo 39.
E não acredito que seja algo como colocar a alma da filha dele no karma do Kawaki, mesmo que talvez envolva ressuscitá-la. E ainda falando desse ponto, vejo que muitos estão aflitos com o que pode acontecer com a Sumire no próximo capítulo, mas acredito que não vai acontecer absolutamente nada. Vai ficar por isso mesmo, o amado vai desconversar e o mistério vai continuar. Lembrando que no momento ele é quem está na desvantagem. Ele é um cientista não combatente, a Sumire é uma ninja relativamente habilidosa. Não há nada que ele possa fazer contra ela no momento. Aliás, eu diria que a Sumire está fazendo um movimento bem mais inteligente do que parece, como o Amado disse. Ou ela é muito inteligente ou muito estúpida. E se tem algo que aprendemos durante o arco do Incidente Fantasma no anime, é que a Sumire opera melhor quando é subestimada. Diria que a Sumire está usando exatamente a mesma tática de quando foi hospitalizada no arco do Incidente Fantasma, onde ela deliberadamente se colocou como vítima para afastar qualquer suspeita em cima dela. Ela pode estar fazendo um joguinho com o Amado, deixando pensar que ela é só uma garota ingênua e inocente, apenas preocupada com seus amigos e fazê-lo baixar a guarda e expô-lo no momento certo. Além disso, esse capítulo acabou com muitas teorias sobre a Eida e ao mesmo tempo confirmou outras. Com a introdução do Daemon, o irmão dela, foi confirmado de uma vez por todas que a Eida não é filha do Amado, reforçando a possibilidade da Delta ser filha dele ou ter sido criada a partir dela. E bem como eu já esperava, o Senrigan parece ser um doujutsu de fato, e a Eida não é especializada em combate como a maioria dos personagens que possuem habilidades similares às dela. O que por si só dá um novo significado ao que o Amado disse sobre os ciborgues mais fortes do que o Jigen. Talvez eles não sejam mais fortes em poder bruto, força, velocidade, resistência, etc., e sim por possuírem habilidades difíceis de lidar, com o Kodo sendo o único mais forte do que o Jigen em poder bruto sem um limitador, e também o único capaz de lidar com Naruto e Sasuke, o que ao meu ver já dá o equilíbrio necessário para ambos os lados. Portanto, não vejo motivo para todo o drama que estão fazendo em relação à habilidade de clarividência dela e agora esse, entre aspas, counter do Daemon. E se o problema for as ferramentas ninja científicas sendo capazes de reproduzir poderes divinos como esses e blá blá blá, é como eu disse no resumo, no momento em que o Senrigan tem um nome, aparentemente sendo um doujutsu genuíno, diminui muito as chances disso ser fruto de ferramenta ninja científica. E visto a proporção dos poderes desses personagens, com um tendo o maior nível de visão já visto na franquia e o outro podendo manipular a realidade com base em sua imaginação, além de toda a simbologia envolvendo a lua, ainda não descarto a possibilidade de tanto a Eida quanto o Daemon terem alguma conexão com o clã Otsutsuki da Lua, mesmo que ligeiramente diferente do que eu teorizei na revisão do capítulo 57. Os olhos da Eida têm a forma de uma lua minguante, pelo menos ao que parece, pela representação das fases da lua, já que os olhos do Daemon representam o quarto minguante, e não necessariamente pelo símbolo do ramo secundário dos Otsutsukis da Lua, ou qualquer outro Otsutsuki que exista por aí, quem sabe até mesmo o próprio Ishiki. Não posso negar que faria muito sentido o Ishiki tendo filhos com humanas na tentativa de criar um receptáculo compatível. Inclusive, neste capítulo, a Eida mostrou ter certos traços de personalidade similares ao Ishiki, ao dizer que não gosta de atos bárbaros, e bem como vimos, o Ishiki sempre tentava evitar lutas desnecessárias. Mas, é claro, isso é apenas um detalhe, em nenhum momento a Eida mostra ter esse tipo de relação com o Ishiki. Até vejo muita gente teorizando que talvez existam outros 6 ciborgues com olhos que representam as outras 6 fases da Lua. É uma possibilidade válida, mas eu ainda tenho um pé atrás. Pelo que a Eida diz, o Daemon é o único além de um Otsutsuki que pode matá-la, indicando que ele é o único parente de sangue dela. E se os doujutsus da Eida e do Daemon são genuínos, então certamente os outros possíveis ciborgues, se é que existem mais, não devem ser parentes de sangue dela ou possuírem doujutsus similares. É claro, sempre pode ter a desculpa de implante de Kekkei, modificação genética e tudo mais, que justifique eles tendo doujutsus similares sem serem parentes de sangue dela.
Além disso, está sendo muito discutido sobre a possibilidade da Ada e do Daemon fazerem alguma referência aos personagens Oboro e Genosuke da novel Kuga Ninpocho de 1958, que, para quem não sabe, foi a inspiração por Kishimoto criar o conceito das Kekkei Genkais e Doujutsus, que muitos de vocês devem conhecer pela adaptação em anime bem famosa, por sinal, Basilisk, já que ambos possuem olhos que referem-se à lua e habilidades que se baseiam na manipulação do amor e do ódio do adversário. Inclusive, a habilidade do Daemon é exatamente a mesma do Genosuke, refletir a intenção de matar de seus adversários. Então, indo por essa linha de raciocínio, diria que não há outros com esses olhos. E já que eu estou falando do Daemon, dando minhas primeiras impressões sobre o personagem, apesar dele ter tido menos destaque em comparação a Ada em sua introdução, o que limita a análise do personagem, eu até entendo as críticas em volta de seu design e o fato dele ser uma criança. Eu mesmo esperava que todos os ciborgues fossem tão imponentes e elegantes quanto a Ada, mas por outro lado, gosto desse conceito da criança que à primeira vista parece inocente e inofensiva, que se mostra uma psicopata sangue frio. Vários animes e mangás têm personagens como esse e eu diria que dá uma boa variada no padrão de vilões que Boruto e Naruto vem tendo, assim como Dippa no anime, um vilão diferente do que estamos acostumados até então. Além disso, à primeira vista, acredito que ele não será um vilão importante, ele soa muito mais como um minion da Ada, um vilão bem secundário que talvez sirva como adversário para a nova geração. Já sobre suas habilidades, por mais que essa habilidade de refletir a intenção de matar pareça algo fora da curva, uma habilidade super quebrada e absurda, talvez seja a mais contornável vista até agora. Se a premissa é refletir a intenção de matar, talvez atacá-lo com intenção de nocauteá-lo, capturá-lo ou pegá-lo numa armadilha seja a solução. Por isso eu digo que ele pode ser adversário para os outros personagens da nova geração, ele não é tão exagerado quanto a premissa de sua habilidade faz parecer. Porém, o que talvez torne o Daemon realmente perigoso seja a sua aparente super velocidade, e essa sim eu acredito que pode ser fruto de ferramenta ninja científica, assim como o fascínio da Ada, mas também nada que não seja contornável com a estratégia certa ou uma velocidade equivalente. E por último, eu sei que algumas pessoas talvez não estejam felizes com o ritmo ou o rumo desses últimos capítulos, querendo que o time skip aconteça logo, ou ameaçando dropar o mangá e tal. Mas lembrem-se que o mundo não gira em torno de suas bundas. Não sejam mimados, o mangá nem sempre vai entregar apenas o que vocês querem e quando vocês querem. Capítulos ou decisões do autor questionáveis também fazem parte de acompanhar qualquer obra. Ponham em mente que sempre há o próximo capítulo ou o próximo arco, e se vocês não conseguem se adaptar aos rumos que a obra segue, o choro é livre, a obra não vai se moldar aos seus gostos magicamente. É ridículo pensar que a essa altura do campeonato teve gente que chegou no capítulo 59, depois de mais de 5 anos de publicação e 15 volumes de mangá, para reclamar dos ciborgues ou o foco na tecnologia, como se esse mangá já não tivesse deixado claro o rumo que iria tomar desde o começo, como se a maioria dos vilões de Boruto até agora não fossem ciborgues. Delta, Ao, Boro e o próprio Kawaki que todo mundo gosta são ciborgues, eu não sei se vocês lembram desse detalhe. Ou como se um dos principais temas de Boruto não fosse o conflito entre o velho e o novo, ferramentas ninja científicas versus ninjutsu, modernidade versus o sistema arcaico dos ninjas. Ou será que acharam que só porque esses conceitos ficaram meio que em segundo plano com foco no Ishiki, desapareceriam completamente da história? O que vocês acham que aconteceria quando o Ishiki passou seu legado para o Kodo? Quais seriam os vilões a partir daí? Mesmo que a Ada e o Daemon não existissem, ou qualquer outro ciborgue que eles soltem daqui pra frente, provavelmente ainda seriam remanescentes da cara que são ciborgues e possuem habilidades novas, vindas de ferramentas ninja científicas que podem bater de frente com o ninjutsu do mesmo jeito. E pra quem quer o time skip acontecendo de qualquer jeito, sinceramente, a gente saiu de quase 20 capítulos de ritmo frenético e uma luta atrás da outra.
Uma pausa para introduzir novos personagens, conceitos e preparar o terreno para os próximos eventos é exatamente o que o mangá precisa nesse momento, e eu acho justíssimo que o time skip não tenha acontecido agora. Se a transição para o time skip for mais dramática, com, por exemplo, uma cisão entre o time 7 acontecendo, onde cada um vai seguir um caminho diferente para ficar mais forte, bem como eu esperei anteriormente, há necessidade de mais capítulos para que isso seja construído apropriadamente, com cada um dos personagens tomando sua decisão e tendo uma despedida apropriada. Sem falar da introdução de outros ciborgues, pelo menos o Bug dá a entender que existem outros quando liberta o Daemon, e se levarmos em consideração o padrão que estamos vendo até agora com o Daemon e a Ada, talvez cada um receba um capítulo dedicado a mostrar suas personalidades e habilidades. Ou mesmo o retorno de membros internos da Cara, como a Delta, que ainda tem um corpo sobrando, e o Kashinkode, que ainda deve estar vivo em algum lugar e certamente deve ter os seus ressentimentos com o amado. Meu palpite é que isso pode ir até mais ou menos o volume 17. Claro, não descarto a possibilidade de um último arco antes do time skip. Realmente não vejo muitos motivos para o Kodo esperar pela sua vingança, e eu não sei se eles introduziriam o Daemon agora, em sua fase mais infantil, que eu diria ser o charme do personagem, só para utilizá-lo após o time skip. Mas, ao mesmo tempo, o que a Ada diz sobre eles irem em seu próprio tempo esperando uma oportunidade surgir para atacar, pode ser uma desculpa para que eles continuem escondidos por alguns anos, esperando a poeira baixar e Konoha afrouxar a segurança em cima de seus alvos. Bom, então é isso, agora eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.